Boa noite, eu sou o Luciano Pérez e estamos no ar com mais um Resenha Jurídica. Gratidão por você permitir que a gente entre na sua casa para que a gente possa conversar a respeito de temas, de como descomplicar tudo aquilo que para nós parecem monstros. Muitas das vezes nós acreditamos que o cotidiano jurídico está muito afastado da gente, mas na realidade tudo, absolutamente tudo, precisa passar por regras. A primeira delas é nós olharmos para dentro de nós e sabermos que nós somos felizes e essa regra, ela é universal. A regra do direito à felicidade. Então jamais permita que alguém te leve para baixo ou que você fique de uma forma muito desmerecida perante a esse seu cotidiano e perante a sua vida. Nós estamos no ar com mais um Resenha Jurídica com Luciano Pérez. Prepare-se para conhecer uma história que inspira, emociona, uma história que transforma. Confesso que hoje é papo de fã, porque quando eu o conheci pessoalmente nos palcos do Protagonistas, aonde ele andou, ele brilhou. Um sorriso que entra na alma. Ele começou catando latinhas na periferia de São Paulo, enfrentou a dureza da vida com coragem, sorriso no rosto e uma fé inabalável em Deus. Confia no seu potencial de trabalho, porque para ele viver é uma experiência única e, por consequência, é claro, como ele ama o que faz, não existe fardo no trabalhar. Ele transborda através do seu sorriso e da sua felicidade, com uma base muito forte em virtude do aprendizado da mamãe, como ele sempre fala com muito orgulho em todas as vezes que ele impõe o microfone e tem a honra de levar a sua energia. Superou a fome, a falta de oportunidades, quebrou 7 vezes, passou por recuperação judicial, sofreu sim vários processos judiciais, mas nunca perdeu a sua vontade de vencer. Sabe por quê? Porque ele é feliz, ele é um exemplo de superação, ele é um empreendedor nato e um homem que tem uma humanidade incrível. Ele é fundador da JR Diesel, uma das maiores empresas de reciclagens de caminhões da América Latina. Como todos nós, ele passou por todos os períodos dificultosos da nossa economia, mas isso para ele nunca foi um obstáculo, porque ele sempre se movimentou, deu o próximo passo. Como eu falei há pouco, hoje é papo de fã, eu me sinto muito orgulhoso de ele estar aqui conosco no Resenha Jurídica com o Luciano Pérez. Gratidão, Geraldo Rufino, por você estar aqui conosco. Privilégio, prazer é meu. É legal quando chega aqui, a energia já é boa, o time já tem alegria, eu acho que a felicidade gera produtividade no seu propósito. Então, se nós temos o propósito de bater um papo para levar algum conhecimento, alguma informação, alguma motivação para as pessoas, ela começa quando chega aqui. Quando eu cheguei na portaria, fui recebido por uma celebridade, uma pessoa toda postada, mas uma simpatia, e a simpatia continuou, o time, a organização, a sensação de você estar em família. Porque as coisas do CNPJ, as pessoas entenderem que onde tem um CNPJ, a sua atividade é comunicação, mas seja comunicação onde você for. Antes do CNPJ, as pessoas lembrarem que tem pessoas. E lembrar que as pessoas precisam da base. A base é a família, e a família não é o sangue, é a convivência. Então eu me sinto, quando cheguei, só de cumprimentar o seu time, um pouco, você me mostrou da estrutura de vocês, eu entendi que vai ser, isso aqui é um ambiente de família. Esse é o melhor lugar para estar, para a gente bater um papo reto. Com certeza. Hoje a gente estava conversando aqui nos bastidores e tu me falasses 2 frases muito impactantes e tu costumas dizê-las como um lema de vida. Deus acima de tudo, apesar de qualquer dificuldade. Conta um pouco disso pra gente. Olha, eu não consigo imaginar, desde que eu nasci, mamãe fazia eu agradecer a luz que entrava na primeira hora do dia num barraco de favela, mas a luz chegava. Mamãe dizia que era Deus, que era tudo que eu precisava.
Cara, então não importa onde você está. Eu aprendi o seguinte, que a fé vem de dentro. Você não acredita? Porque eu não consigo imaginar a nossa existência sem essa energia superior que eu chamo de Deus. Cada um acredita no que quiser, tem gente que subestima, tem gente que diz que não é bem assim, mas quando o avião balança, então todo mundo chama o cara, né? Então, ou seja, eu acho que Deus é uma necessidade para você conseguir se encaminhar na felicidade. Porque assim, você precisa acreditar. Nem que seja em si mesmo. E eu acredito em mim. Por quê? Porque Deus está em mim. E Ele é tão pai, Ele é tão protetor que Ele diz amém. Então eu entendo que eu tenho livre-arbítrio e procuro fazer para Deus ver. Por que fazer o bem? Porque Deus está vendo. Por que falar de sustentabilidade, de meio ambiente, entra no banheiro e deixa a torneira aberta e joga papel no vaso? Ei, Deus está vendo. Aliás, que a melhor maneira de você se conectar com Deus é quando você tem essa conexão verdadeira e você faz alguma coisa positiva para Deus ver. Não precisa ninguém estar vendo. Você está vendo, você sabe o que é certo. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? E Deus é tão pai que mesmo quando você faz errado, Ele fala, tá bom, você quer fazer. Se você acha que é bom para você, então, são escolhas. E eu escolhi ter fé e eu escolhi acreditar que tem um Deus sobre nós. Eu não consigo imaginar a minha existência sem Deus. Contavas para mim nos bastidores que aos 7 anos tu já tinhas uma base muito forte, muito sólida, relacionado a essa vontade de viver e ser feliz. Que a tua mãe veio a falecer quando tu tinhas próximo aos 8 anos de idade, mas tu já estavas muito bem formado para poder enfrentar todas as dificuldades. Conta um pouquinho sobre isso. Olha, mãe, gente, presta atenção na mãe. A mãe é um ser tão superior que ela só vem e acima dela só Deus, tá? Então Deus para mim é o pai físico, é o pai espiritual. A mãe é o Deus físico. Então eu sempre me direcionei, a minha fé tem a ver com a extensão de Deus que é a mãe. Eu sempre acreditei na mãe, ninguém gosta de você mais que a sua mãe, nem você. Então, cara, se conecta com esse ser. Minha mãe foi embora, mas me deixou pronto. Cordão umbilical só se corta fisicamente, só morre quem é esquecido. A minha mãe me deixou uma sementinha no coração e na mente, imortal, inesquecível. Eu dou o mesmo bom dia que eu dava quando eu tinha 5 anos de idade. Todos os dias de manhã. Dou bom dia para Deus, para a mãe e depois para quem dormiu do lado. Gente, o Deus está na outra figura. E esse Deus estava na minha mãe. Então, quando ela foi embora, eu estava pronto. Eu não sofri. Porque minha mãe me ensinou a agradecer a luz, porque a luz significa oportunidade de mais um dia, o tempo. O valor, todo mundo fala do valor do tempo e abre uma agenda. Não, gente, é muito mais que isso. Não tem nada a ver com a agenda. A agenda é só uma organização de processos. O tempo da sua existência. E todo dia de manhã nós ganhamos essa oportunidade, esse milagre chamado dia. Você acabou de receber um milagre, você não agradece? Eu aprendi a agradecer muito cedo. Então, para mim, o que eu preciso? Que o dia comece. Então, desde pequenininho, na favela, eu entendi o valor do tempo. Quando a minha mãe foi embora, eu não sofri. Porque eu entendi que ela me ensinou o valor do tempo e eu consegui compreender que o tempo dela acabou, tá? O tempo dela acabou, eu achei que mãe não morria, e eu ficava no hospital tentando levar ela para casa. Aí quando não deixaram, mandaram eu ir para casa para esperar a minha mãe. Eu fiquei 3 dias na janela do meu barraco esperando a minha mãe chegar. Minha mãe não chegava, porque a gente pegava umas sacolas para trazer resto de feira, para comer e dividir com os vizinhos, para eu aprender. Era uma aula, para eu aprender que naquela condição social eu já podia ajudar o próximo. Então minha mãe era solidária, minha mãe era uma referência de empreendedorismo, de família, de base, de valores, da extensão divina, de espiritualidade, a base, mãe. É mentoria que todos nós temos e pouca gente acessa. Ouve a mãe. O fim de você da mentoria? Você está ouvindo a sua mãe e seu pai? Não, como assim? Ué, você não ouve a mãe e o pai que te deu vida, você quer me ouvir, você nem me conhece. Eu aprendi a lidar com esses valores. Então, quando a minha mãe foi embora, eu fiquei pronto, tá? Eu não acredito em tempos difíceis, os tempos são diferentes. Eu aprendi a ouvir, as pessoas não estão querendo ouvir. Tem gente que acha que já chegou lá onde? Então, na realidade, falta simplicidade, falta humildade. Então, quando você tem gratidão, você acessa com mais facilidade a humildade. E a hora que você faz essa composição, faz essa mistura com simplicidade, você ganha energia para ter produtividade no seu propósito. Eu vi a alegria que você faz no seu programa, o prazer que você tem de falar que a Vivax tem 2 anos e meio. Isso aqui parece um gigante com 2 anos e meio. Em plena época de disputa de espaço de comunicação, vocês já são um canal aberto, já leva informação positiva para um monte de gente. O que é isso? É o acreditar, é energia. Só que acreditar é sair de manhã. Não existe pobreza que resista 16 horas dedicada a um propósito. Isso é propósito.
não é um trabalho, é o prazer de fazer alguma coisa que sirva para outra pessoa. Então, para mim, estar aqui com esse tipo de mentalidade que vocês têm, o que a Vivax passa, a tragédia, existe tragédia, existe violência, existe desastre, sim, mas, cara, isso não é nem 1% do que tem de bom. Então, por que nós vamos comunicar a parte ruim? Todo mundo sabe que ela existe. Então, vamos comunicar a coisa boa. Então, quando eu cheguei aqui e comecei a entender qual que é o propósito do canal da Vivax, eu já fiquei feliz. E qual que é a proposta dessa entrevista? Fiquei mais feliz ainda, quando o objetivo é levar para as pessoas conteúdo que sirva para fortalecer a pessoa. E não para poder levar ela para baixo e dizer para ela que está tudo ruim. Tudo ruim? Como ela não está aqui? Como tudo ruim? Cara, nós somos o melhor pedaço do planeta. Tá tudo de bom, tá nesse país. E nesse país tem uma coisa que nós dois estávamos conversando ali agora, nos bastidores. A gente estava conversando com o Luciano nos bastidores. Nós temos mentalidade muito parecida, muito semelhante. Nós somos semelhantes. Aliás, o semelhante se atrai. Nós fazemos isso lá nos protagonistas. Os semelhantes se atraem. Olha, nós precisamos ser gratos. Nós somos brasileiros, privilegiados e mal agradecidos. E o que esse país tem de melhor, de toda a riqueza natural que ele tem, de todo o potencial que ele tem? Ele tem um diamante chamado brasileiro, que sou eu, é o Luciano e é você. É o time que está aqui, todo mundo produzindo alguma coisa para mandar para você. O diamante chama-se brasileiro. A hora que nós olharmos para dentro e perceber esse brilho, esse gigante que está dentro de cada um de nós, esse país vai para o lugar que ele merece. Ah, mas e o governo? O governo é você, escolha sua. A sociedade é você. A família é a partir de você. Então, cara, se a gente conseguir mudar nossa mentalidade, nosso jeito de pensar, tiver mais pessoas pensando e querendo passar para as outras pessoas o que vocês aqui estão tentando passar, estão procurando passar, estão passando. Basta que do outro lado você queira ouvir, compartilhar com mais alguém. Informa a pessoa, leva conhecimento, leva boas novas, leva positividade, leva espiritualidade, leva fé. E aí você vai ver que você sai de manhã com esse gás, com essa energia, com essa determinação. Aí você põe o pé, Deus põe o chão. Vocês estão entendendo por que era indispensável a vinda do Geraldo Rufino aqui no Resenha Jurídica com Luciano Pérez? Nem tudo são brigas e litígios, mas como você consegue enfrentar a cada dificuldade da vida com força, com fé, com coragem, com amor e com muita felicidade. Na história do Geraldo, existem muitos momentos de superação de dificuldade, mas em todos eles ele colocou Deus acima de tudo, ele colocou a gratidão pela oportunidade de poder estar vivendo aquele momento e, é claro, aprendendo com os próprios erros. Ele tem uma fala que é muito bacana e ela é muito importante. Nós somos responsáveis. Então todas as decisões que nós tomarmos não é culpa de A ou de B. Nós somos responsáveis. E a partir daí a gente começa a fazer a vida com muito mais leveza. Geraldo, muitos dos nossos empresários hoje eles estão enfrentando momentos de dificuldade financeira, demandas judiciais, reclamações trabalhistas, multas vindas dos órgãos públicos e as pessoas elas costumam se acovardar ou ficar se chicoteando em virtude dessas situações que ocorrem com aqueles que tentam, erram e acertam. E eu sempre digo que nós temos uma justiça. Independente da decisão que venha judicial, nós temos que batalhar para resolver aquela situação que infelizmente chegou a um litígio. Eu gostaria que tu falasses com essa leveza de como o empresário que nos assiste, como a dona de casa que nos assiste, como o pai que nos assiste, a mãe que nos assiste, deve enfrentar todas as dificuldades do cotidiano. Bom, primeiro, nós somos geradores de problema. Então, você nasceu, você já começa a gerar problema. Então, mas também somos resolvedores de problema. Só que o problema veio depois que você nasceu. Significa que ele é menor que você. As leis é a mesma coisa. Houve uma Constituição, existem as leis feitas por pessoas que você escolheu. Então, essas pessoas fizeram leis, ajustaram as leis, e nós vivemos num país que tem Constituição, tem lei. Então, você precisa ter uma regra, senão a sociedade ia ser muito louca. Mais do que já é. Então precisa ter o básico, a lei é o básico. Então você precisa entender que você precisa conviver com isso. Não dá para você descartar isso, você precisa conviver com isso. Então, não é o tamanho da quantidade de problema, é o seu tamanho. Só que você nasceu primeiro, você é maior que os problemas. Então, à medida que você se previne, a coisa da prevenção, tudo que você fizer, se você pudesse prevenir, com informação, com conhecimento, procurar estudar, procurar perguntar, não ficar se achando que você já sabe. Você vai ver que os problemas que a gente cria quando resolve empreender,
As pessoas acham que o empreendedor tem problema porque tem ação trabalhista, e tem processo, e tem bloqueio, e tem... Cara, experiência própria, tá? Eu não quero deixar de ser empreendedor. Como assim? Mas você tem esse monte de problema, já teve recuperação judicial, bloqueios, dinheiro que perdeu, dívidas. Então, eu quero continuar sendo empreendedor, tá? Agora, se você não é empreendedor, não tenha medo, não. Porque se você está no serviço público ou está no CLT, você vai ter problema igual, tá? No trânsito, você não viu, você baixou para pegar o celular e atropelou, bateu no retrovisor da moto. Então, agora você tem um problemão, tá? Então, gente, nós somos geradores de problema, mas os problemas existem para serem resolvidos. Se você tiver estrutura jurídica, ótimo. Se você não tiver, comece a acessar através de aplicativo, através de sistema, mas acima de tudo, através de pessoas. Porque por mais que tenha aplicativo, por mais que tenha tecnologia, quem vai ajudar você é alguém que acredita em você e tem conhecimento jurídico. Então, se você precisa ter qualquer coisa que você vê na vida, não é só ser empreendedor, não, tá? Você precisa ter conhecimento jurídico. Tem gente que acha que precisa ter caixa. Não tem caixa que fique sustentável se você não tiver informação jurídica. Eu estou falando por experiência própria. Então não é o tamanho do seu problema, é o quanto você se preparou para resolver o problema. É o quanto você não se acomodou e achou que está tudo certo. É o quanto você não terceiriza a culpa. Você foi para o fundo do poço, tranquilo, para de cavar. O que é parar de cavar? Para de repetir o mesmo erro, assume que o problema é seu. Aí ele fica pequeno. Quando o problema é seu, ele fica pequeno. Você traz para o seu colo e domina ele. Quando você terceiriza para governo, para sociedade, para o sócio, para o ladrão, começa a procurar terceirizar, procurar culpado, então você continua no fundo do poço, porque ninguém reconhece o problema e ele cresce e entope você. Então, cara, eu acho que uma das medidas é você entender o seguinte: eu sou o gerador do problema. Então você volta lá na sua raiz e vê como é que ele foi criado. É uma cria sua. Você é o criador, o problema é a criatura. Então a criatura nunca vai se sobrepor ao criador, que é você. Qual que é a dificuldade dos empresários? É terceirizar. Acha que ele foi vítima e que o problema não é dele, que esse problema é desse governo, não sei o quê. Esse problema é da justiça. Esse problema... Ei, as justiças são feitas por pessoas, eles também são imperfeitos. Mas por que existem advogados? Cara, é uma composição de sociedade. Nós somos interdependentes, nós precisamos uns dos outros. Então você precisa ver o que você resolveu fazer na vida e ver como é que faz para você proteger o básico, porque 100% de proteção não existe, tá? O básico. Como é que você tem sensação de segurança para que você entenda que você vai continuar livre? Primeiro ponto. Porque ser feliz, parte da minha felicidade tem a ver com a minha liberdade. Então você sabe o que é certo e o que é errado. Faça coisas que permitam que você continue certo. Eu já aprendi isso na favela. Na favela eu fazia as coisas certas, não é porque eu era mais honesto que os outros meninos da favela. É porque os meninos da favela que faziam certo duravam mais, os que faziam errado duravam menos. Eu queria durar mais. Copia. E procura começar a fazer o certo e pegar informação, porque não é o suficiente fazer certo. Você precisa saber se aquele certo está enquadrado dentro da legislação. Cara, a hora que você tiver essa informação, você vai empreender, você pode até ganhar um pouquinho menos e ter uma despesa maior, mas não vai voltar para trás, não vai dar ré. Então eu acredito o seguinte: você tem um negócio, você vai ter problema. Você não quer um negócio, você vai ter um problema dobrado, tá? Você está na CLT, você acha que está difícil? A hora que você abrir um negócio, você vai entender que a CLT era um paraíso. Você está no serviço público, você acha que é complicado? E vai ficar parado na sua estabilidade? Se você está no serviço público é porque você é sensacional. Porque para conseguir um serviço público, o cara tem que ser muito bom. Então aproveita que você é bom e tenta ajudar mais alguém. Seja público, faça o serviço público, ajude as pessoas. E aí você começa a ter o espírito empreendedor. E ali também você começa a se blindar, porque você também vai precisar de informação, de proteção, porque você está vivendo. Enquanto você viver, você está sujeito a ter problema. Então, cara, você precisa ver como é que faz para você se blindar. Não dá para você se blindar. Ah, eu vou me blindar com um caixa alto. Caixa alto sem jurídico não é blindagem, tá? É ilusão. Porque do nada alguém vai, bloqueia, corta, recolhe, toma. Então o que te protege? Nós temos lei, juridicamente. Ah, tem judiciário? Tem, mas tem instância A, instância B, instância C. Você precisa estar estruturado. Porque, cara, o que tem de coisa que o dinheiro não pode comprar, mas principalmente, Luciano, estruturado emocionalmente, espiritualmente. Desistir ou deixar de acreditar não é uma opção. Cara, copia, vê como é que o outro que tem uma situação parecida com você saiu. Pega informação, cara, pede ajuda. Do nada alguém estava sentado na calçada e falou para você de um cara que passou ali outro dia e deu um pão para ele, e o cara é o fulano de tal. Esse cara ajudou você a chegar no cara que resolveu o problema. Não existe problema maior que nós.
Então, não é o tamanho do problema, é o seu tamanho. E com relação à sua estrutura financeira, não é quanto você tem, é quem você tem. Então aprenda a se relacionar, a ouvir. Por que eu estou aqui com o Luciano? Porque nós temos esse carisma, nos encontramos o protagonista e tem afinidade, propósito, mentalidade, propósito parecido. Cara, nós somos semelhantes, ideias, vontade de servir, de atender, de levar boas novas para as pessoas. Então, qual que era o interesse lá? Nenhum, nós só nos conhecemos. Então não subestima. Quando você conhecer a pessoa, lembra que tem um Deus no outro. Se conecta com a pessoa de verdade. Dê a sua melhor versão, sem esperar reciprocidade. E você naturalmente vai se tornar melhor naquilo que você faz. E onde você for, a sua energia chega primeiro. Alguém quer que você fica. Então aí você começa a achar solução para os seus problemas. Não existe problema maior que você. Quando está no fundo do poço, pare de cavar. Pare de cavar. A partir do momento em que a gente para de cavar, a gente olha para o céu, mesmo no fundo do poço, naquele local escuro, tem luz. E a gente percebe a luz. E a partir dali, a gente começa a dar pequenos passos para que a gente chegue até a luz. Existem dois caminhos que nós podemos seguir. A gente ficar simplesmente acuado, de cabeça baixa, amedrontado, envergonhado, o que quer que seja, ou a gente acreditar nesse Deus que existe dentro de nós e nessa nossa capacidade de conexão conosco e com o próximo, fazendo a diferença na nossa vida e na vida do outro e dando pequenos passos rumo à solução do problema, mas em paralelo, sim, tendo a certeza de que pode continuar prosperando, resolvendo o problema que foi criado, mas que precisa continuar caminhando. Falavas uma coisa que ela é sensacional. Comece o dia se conectando com os seus. Queria que tu nos situasse em cima de tudo isso. Afinal de contas, com 7 vezes tendo dificuldades financeiras, passando por recuperação judicial, endividamento alto, saiu da favela, caminhou, amou, progrediu, sempre com esse sorriso no rosto. Nos conta um pouquinho a respeito disso. A vida é sensacional. A minha mãe me ensinava que se o dia começou, agradeça que Deus te deu a oportunidade, te deu um milagre. Mais 24 horas. O que você vai fazer com isso? Você vai sentar, vai deitar, vai chorar ou vai aproveitar? Porque você não sabe quanto tempo você ainda tem. E vê uma coisa interessante, quantos anos você tem? Já teve? Eu, 48. Então, não tem, né? Eu tenho 48. Não tem? Não. Já teve, já passou. Verdade. Então, cara, olha que interessante. O valor do tempo. Quanto tempo nós temos a partir daqui? Alguns segundos. Garantido, alguns segundos. Não dá para você garantir que você tem 3 horas. Garantido alguns segundos. Então, eu uso cada segundo para entender o seguinte, o valor da vida. Então, quando eu levanto de manhã, eu já começo a tirar proveito disso. O sol chegou, a luz chegou. Eu tenho direito a 24 horas, eu vou usar cada segundo. E como é que faz? Você não faz sozinho, você precisa se relacionar. Relacionamento. Nós precisamos definitivamente aprender a fazer isso, tá? Reaprender se precisar, olhar no retrovisor e dar uma rezinha, dar uma baixadinha, tá? Humildade, para você entender a força que tem quando você aprende a fazer relacionamento. E onde é que começa relacionamento? Na base. Onde é que é a base? Na família. Você não tem uma família? Constitua uma. Família não é o sangue, não é a convivência. Você não está convivendo com ninguém? Faz daquilo a sua família. E ali começa o seu dia. Então, se você quer fazer network, se você quer se relacionar, começa dentro de casa. Sempre faz igual o Luciano faz, serve um café para chefe dele. Por que chefe dele, gente? As mulheres são sensacionais. Depois de Deus vem a mulher. Mulher não tem 6 sentidos, mulher tem 200 sentidos. A mulher não vai andar do seu lado, ela está quilômetros na frente. A mulher é um ser tão superior que ela usa a força para te servir, para te atender, para te proteger, para te dar vida. Então, depois de Deus, para mim, vem a mulher. Eu aprendi a ouvir uma mulher, eu caminho com a mulher. E meu primeiro network do dia eu faço com a minha mulher. Servindo o primeiro café, como o Luciano também faz. Gente, você não dormiu com a mulher, estava a filha, o filho do lado. Serve o café. É os seus. Ali começa o tal do network. Você não precisa encontrar alguém em um lugar específico. O network pode acontecer e deve acontecer à medida que você se levanta, quando você agradece e entende que tem um Deus do lado. O Deus está aqui, mas estava no outro também. Você não deu bom dia para Deus. Cara, baixa a bola. Quem você pensa que é? A humildade te dá uma força que faz você se tornar extraordinário. A humildade somada à gratidão te dá uma energia que aumenta a produtividade e, por consequência, cara, a felicidade traz
produtividade? Como é que você acha felicidade? Com gratidão e humildade. Onde é que começa? Dentro de casa. Ali começa o network. Se por acaso você está passando no fundo do poço, relaxa, não fica pedindo para alguém jogar corda, jogar escada. Não, cara, é passo a passo. E só que sozinho não dá. Você precisa se relacionar, então começa agora. Não é regime não, gente. Esse nosso papo aqui não é regime não. É papo objetivo para que você consiga começar agora. Regime você começa segunda-feira. A próxima segunda, a outra segunda, o dia que você quiser. Mas ouvindo esse nosso bate-papo, se você tiver humildade de ouvir, você começa agora. E com certeza você sai desse bate-papo melhor que chegou. Recomeçar. Quando? Todo dia. Relacionamento que você não faz sozinho. Onde começa? Dentro de casa. Eu aprendi muito cedo. Sabe qual que é o segredo do relacionamento? E em Harvard tem um curso que ensina um pouco disso. É conviver com os diferentes. As pessoas são boas. Eu aprendi a conviver com os diferentes na favela. Minha mãe não deixava a gente brigar, tinha que abraçar e tal. Então, por não ter o constrangimento do abraço, nós nunca brigávamos. Eu aprendi a conviver com os diferentes. O primeiro ato que nós chegamos aqui, o que aconteceu? O abraço. Gente, você tem noção da energia divina que está no outro? Nós somos filhos de uma única luz, de um único artista, obra de arte feita por um artista chamado Deus. Eu sou o Luciano S. Você encontra a obra do cara, você quer julgar a obra do cara, dá um abraço nela. Eu acho que é dali que sai a minha energia, é dali que eu carrego as baterias, ali que começa o meu network, o meu relacionamento. A primeira comunicação do dia, para Deus e para os filhos deles, que são as pessoas que estão em volta. Você é uma obra divina feita por Deus. Nós vamos rapidamente para o intervalo e já já estamos de volta com esse bate-papo fantástico com Geraldo Rufino, aqui no Resenha Jurídica com Luciano Pérez. Estamos de volta com Resenha Jurídica com Luciano Pérez e eu confesso que eu tô maravilhado. Você que não acompanhou o primeiro bloco, vá depois no nosso YouTube e acompanhe toda essa entrevista fantástica com o Geraldo Rufino, que nos ensina como nós podemos superar qualquer obstáculo da vida. Como nós podemos caminhar independente das nossas dificuldades, sejam elas judiciais, sejam elas do nosso cotidiano. Como nós podemos nos conectar conosco e com o próximo. Como nós podemos fazer diferente na nossa vida e na vida de todos aqueles que nos rodeiam. Tem um livro que é fantástico, que é o de Saint-Exupéry, que eu li quando eu era bem criancinha e tenho ele ainda como uma referência até os dias atuais, e tem uma frase que ela é fantástica. Nós somos eternamente responsáveis por todos aqueles que nós cativamos. E a primeira pessoa que nós devemos cativar sempre somos nós mesmos. Geraldo, há muito empresário, tá, que chegou ao ápice, chegou ao topo com uma grande empresa e em virtude de uma série de situações de mercado, a vida é movimento, a economia é movimento e muitas das vezes o empresário ele está olhando única e exclusivamente para aquele ciclo dele e esquece de ligar os seus radares e ver tudo o que está acontecendo ao seu redor. Falavas muito ainda há pouco a respeito de humildade e de gratidão. Quando o empresário ele enfrenta essa grande crise ou ele não prepara os seus para uma sucessão. Existe aquela frase que é muitas das vezes pai rico, filho pobre, porque o filho só foi acostumado a gastar, não teve o exemplo da presença. Porque o pai ele ficou muito distante, única e exclusivamente trabalhando, e ali começa uma série de conflitos. Eu gostaria que tu falasses um pouquinho a respeito de, independente de todas essas situações, da vontade de viver, da vontade de persistir, da vontade de caminhar, da vontade de se movimentar, sempre tendo Deus consigo. Olha, eu costumo dar uma referência quando as pessoas precisam, porque se o cara tiver humildade, ele vai achar todos esses caminhos, tá? Humildade de verdade, porque humildade... mas eu sou humilde. Não existe um ser humano que é humilde. A humildade são atitudes, são ações do dia a dia, o cotidiano. Do nada você esqueceu de dar bom dia, deixou de ser humilde. Já foi, para aquela pessoa, você já se tornou arrogante. Então a humildade é uma constância. Você tem que exercer o dia a dia. Mas ela te dá uma força tão grande... Quando você tem gratidão, porque a gratidão te fortalece de dentro para fora, a sua existência, o fato de você ganhar mais um dia, é aquilo que te dá alegria, cara, te dá positividade, dá disposição para você produzir. Gratidão, porque a gratidão, somada à humildade, acessa uma energia chamada felicidade.
A felicidade deixa você gigante. Agora, como é que você encontra esses pontos? O empresário está com um problema. Olha o nome. O empresário está com um problema. Cara, você é empresário? Já agradeceu? Tem noção de quantas bilhões de pessoas no planeta queriam ser empresário? Você já é. Então, você tem problema? É claro, você é empresário. Você trouxe para você um problema quando você resolveu abrir o CNPJ. Já começou antes de você abrir. Você procurou o contador, o jurídico, porque, gente, quando procurar o contador, lembra que primeiro precisa procurar o jurídico, tá? Não adianta você ter caixa se você não tem jurídico, tá? Então, vai abrir o negócio, já começou a reunir situações que vai ter problema. Mas quando você faz a conta, você está encarando que você vai ter resultado. Mais do que a média. Porque se você é empresário, você está fazendo atividade que vai te dar uma situação diferenciada. Um comando, uma liderança e um recurso maior. Um pedaço maior do bolo. Todos nós abrimos negócio com esse propósito. Para ganhar dinheiro. Então é natural que não vai cair na chuva. Você vai ter probleminhas para poder, vai ter que garimpar o dinheiro. Então tem problema, tem pedras no caminho. Mas não é obstáculo não, é degrau, é para você subir. Então, como é que faz para você fazer tudo isso? Gente, se você tiver muita gratidão, e com a humildade você acessa muito fácil a gratidão, tá? Se você tiver dificuldade, olha quem você é. Você disputou espaço com milhões de espermatozoides e nasceu. Então a sorte e o sucesso já veio com você. Fica tranquilo. Então, e você chegou até aqui. Olha como você é vencedor. Tinha milhões de pessoas que queriam vir e ver você. Então você já é uma bênção. Você já é um milagre. Você está com dificuldade agora em ser humilde? Todos nós passamos pelo mesmo processo. Volta lá na sua origem e lembra que você é só um esperma que deu certo. Aí você vai baixar a bola. Você vai ser humilde, porque todos nós somos. Então o seu semelhante também é. Então se o outro cara pode, o outro pode, você tem a mesma origem. É o seu semelhante, então você também pode. Tem uma coisa que fala de liderança. Eu costumo dar como referência Jesus. Olha que líder que ele é de carne e osso igual nós. Ele sentava numa mesa com 12, tinha ladrão, tinha traíra, ele cuidava de todo mundo, administrava todo mundo, ele doava, ele servia. Olha o que um líder faz, ele doava, ele servia, ele atendia, ele protegia, ele era referência, ele dava direção. E nunca surgiu no planeta um líder que superasse esse cara. Começa a fazer isso. Começa a liderar a si mesmo. Agradeça a sua existência e já começa a fazer alguma coisa pelo outro. Essa coisa de você ter problema, para você que é empresário, não importa, qualquer responsabilidade que você tenha, porque nós precisamos assumir responsabilidade. Porque nós nascemos locomotiva, nós não somos um vagão. Então, e o outro também não é. Então você como locomotiva, passa conhecimento para o outro, fortalece o outro que ele vai empurrar você. Empurrar para frente. Uma locomotiva não atropela a outra, uma composição de locomotiva vai para onde quiser, porque a força total está ali, mas está na gratidão, na humildade, na simplicidade. E não é o simples bem feito, porque o bem feito depende do ponto de vista do outro. Só faça o melhor, dê o melhor de si, vai se tornar melhor naquilo que você faz. Gente, eu fico assim olhando, o filho, você é brilhante. Olha, todo mundo é. Você não está olhando para você. Dá o primeiro, o Luciano acabou de falar, você é a cereja do bolo, você está sorrindo para você? Meu primeiro sorriso de manhã, depois de Deus, é para mim. Aliás, às vezes eu dou um sorriso para mim primeiro, porque Deus está em mim, eu faço tudo junto. Gente, aí, ali começa, você é a cereja do bolo, você é a melhor bolacha do pacote. Então, mas as outras bolachas estão lá, mas cara, olha pra você, olha pra mim e fala, o filho, você tem uma história sensacional. Gente, todos nós aqui temos uma história. Olha o tamanho da história do Luciano. Então, olha o que ele está fazendo nessa faixa etária dele, com quase 50 anos, buscando construir uma TV diferente, uma forma de comunicar para que as pessoas voltem a sonhar, a acreditar, a ter esperança, uma forma de fortalecer as pessoas, uma forma de preparar os empresários para ter modelos que o cara cresça emocionalmente, espiritualmente e, por consequência, não tenha que dar ré lá na frente. Uma forma de fazer o cara olhar para o para-brisa e não para o retrovisor, porque é para lá que você vai. Então, por que você não poderia? Todos nós podemos começar de novo e fazer alguma coisa melhor do que ontem. Não tem ninguém que chegou lá, tá? É um equívoco, é uma arrogância. As pessoas que acham, mas e no seu caso que você chegou lá? Chegou lá onde? Todos os dias nós podemos começar de novo. Gente, eu começava de novo quando eu morava na favela. Bastava que o sol chegasse de manhã com 7 anos de idade. Eu era muito feliz. Eu não deixei de ser feliz. Eu começo de novo todos os dias. A diferença é que eu mudei de endereço. Eu só mudei de endereço. Eu catava latinha. Hoje já temos a maior reciclagem de caminhões da América Latina. Você sabe o que mudou? Mudou o tamanho da lata. Só isso.
Eu sou a mesma pessoa. Onde você vai, você leva você. E a sua energia chega primeiro. Então seja uma pessoa boa. Acredita em você. Deus é bom o tempo todo. É você que tem escolhas. Agora você ficou sem dinheiro? Que bom. É o menor dos meus valores. Todas as vezes que ele falou 7 vezes, 6 vezes, 5 vezes, não faz diferença. Porque eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu nunca quebrei. Eu só fiquei sem dinheiro. Eu não tenho um preço. Meu valor é imensurável, eu não tenho preço. Então eu começo de novo. O dinheiro é uma consequência dos meus atos, das minhas horas trabalhadas. Não tem pobreza que resista você insistir 16 horas num propósito. Então, cara, não importa de onde você veio, onde você está. Começa de novo. Não importa o que ficou no retrovisor, não é para lá que você vai. O retrovisor é 10% do para-brisa. Para-brisa é 100 vezes maior, não é por acaso. É para lá que você vai. Então, Deus é bom. Olha no retrovisor, reconheça que os buracos são seus, que os poços são seus, que as curvas onde você tombou, onde você tropeçou, depois você foca de volta no para-brisa. Tem um ente querido que você perdeu nesse trajeto, todos nós perdemos. Então, também está no retrovisor, você não traz de volta. E começa a cuidar como é que você está se relacionando, como é que está o seu network com o ente querido que está no para-brisa, que você às vezes não está dando bom dia. Ali você começa a construir, reconstruir, recomeçar. Não é com bônus não, tá? É com bom dia. É difícil para você? Nós somos maiores do que os nossos problemas. Aquilo que está no para-brisa, aquilo que está no retrovisor, sim, tem que ser resolvido, mas nós temos que resolver o que ficou para trás, olhando para frente, porque é para lá que nós com vamos. Passos largos e, acima de tudo, sempre com força, com fé, com coragem, com felicidade, com um sorriso no rosto. Determinação. Põe o pé que Deus põe o chão. Rufino, quando a gente fala a respeito de tudo isso, de repente o nosso telespectador ele pode olhar para a gente aqui e dizer: ele fala, mas não é fácil, porque eu tô aqui me amargurando, ele não conhece as minhas dores e os meus problemas, ele não conhece as minhas dificuldades. Por que tantas as vezes o ser humano, o empresário, a dona de casa, o pai, a mãe, não importa quem seja, o CPF, o homem, a mulher, focam tanto no problema e deixam de focar na solução? O que está faltando para a humanidade? E vamos olhar aqui para o nosso Brasil, Nós temos juros altíssimos, nós temos uma carga tributária elevadíssima, os encargos trabalhistas são gigantes, mas se nós formos olhar... As leis são complexas, tem um monte de coisa. Se nós formos olhar para o mundo, o brasileiro ele é feliz, o brasileiro ele sorri, e em cada local onde tem um protagonista no mundo, tem um brasileiro com uma mente brilhante. E o porquê que ainda muitos de nós vivemos na reclamação, vivemos no aprisionamento interno e não temos essa capacidade linda de nos soltarmos? Eu ouso a dizer que nós somos a nação mais feliz do mundo. Eu queria saber um pouco da tua opinião. Eu acho que as pessoas precisam buscar... Nós vivemos de informação, de conhecimento, de ouvir, de exemplos, mas a comunicação tem uma força gigante para isso. Tanto que os nossos filhos, geração Y, X e Z, que talvez não tenham tanto interesse, porque nós estamos comunicando para eles que está difícil. E é mentira. Está possível. Sempre vai estar possível. O que acontece? As pessoas, no meu ponto de vista, por que você olham tanto para o estrume e não olham para o cavalo, como você está dizendo, né? Que nós somos conduzidos a isso por conta da comunicação. Sempre nos comunicaram que você não podia porque era menina. Não podia porque era negro, não podia porque era pobre, não podia porque era nordestino, não podia porque era brasileiro. Nós estamos no século XXI, fala de Google, ChatGPT, fala de IA, e ainda tem gente acreditando que não é possível. Aí vem uma comunicação, que é a Vivax, e diz para você: é possível, tá? Olha, aqui nós estamos te levando a parte que funciona do país, que é 90%. Mas os canais levam tanta desgraça, e eu não estou culpando as outras redes de comunicação. Porque elas estão tão focadas em ganhar dinheiro que elas levam o que causa trauma, o que assusta, o que apavora, porque as pessoas já foram conduzidas, Deus lá de trás, a acreditar no ruim, a acreditar na desgraça, a se impactar com o negativo. Cara, toda vez que toca uma musiquinha de uma certa emissora, a pessoa, e aparece as câmeras, a pessoa corre lá e liga para ver qual é o tamanho da desgraça. Então, o ser humano foi conduzido a acreditar no negativo. Então, a comunicação vende o negativo porque é o que mais vende. Vou fazer uma oração e vou te levar uma boa nova. O cara fala: depois eu vejo isso aí. Olha, acabou de cair um avião, ou aconteceu um acidente, ou fulano invadiu o ciclano. Deixa eu ver.
Então a TV tem vendido isso. Eu fico muito feliz de nós estarmos aqui batendo papo para vender para as pessoas que esse país dá certo sim. Que nós estamos no melhor pedaço do planeta. O Brasil dá certo e ele dá certo o tempo todo porque tem brasileiro. Nós temos a melhor quantidade de terra produtiva, agronegócio, petróleo, minério, água doce que vale mais que petróleo. Nós temos oxigênio por conta das florestas e nós temos o diamante que é eu, que é você que está aí me assistindo, chamado brasileiro. Então não é de onde você veio, onde você se colocou. Você pode um pouquinho mais. Se você já chegou até aqui, não pode ser difícil daqui para frente. Há pouco tempo atrás você precisava de um orelhão para deixar um recado. Agora você tem um smartphone, uma criança que pede emprestado para uma criança do lado e fala com a Ásia. Cara, não existe problema maior que você. Os problemas existem porque você existiu primeiro. Então eles são seus. Eu acho que a grande dificuldade com o empresário e todo ser humano, quando eu falo empresário, não importa se é CLT, é espírito empreendedor, tá? Se é serviço privado, se é público ou se você tem CNPJ. Empreender é servir, é atender, é você querer fazer alguma coisa que sirva para o próximo, é você levar informação, conhecimento que fortaleça o outro. Empreender é fazer alguma coisa em benefício do próximo. Quando se fala, as pessoas falam muito de Deus. Você quer agradar a Deus? Então, se a sua filha está aqui e eu começo a conversar com a sua filha, que é uma gigante, começo a falar de engenharia e tal, e pego a afinidade e sirvo um café para ela, você já simpatizou comigo. Porque eu tratei bem a sua filha. Com respeito, com carinho e servi a sua filha. Então já ganhei a sua confiança, tá certo? Então, você é filho de quem? De Deus. Filho de Deus. Então, eu também. Você não quer agradar a Deus? Me trata bem. Eu quero agradar a Deus, eu trato você bem. Gente, nós precisamos resolver isso. Agora, você tem um problema? É claro que você tem problema. Todos nós temos. Mas, Rufino, como é que é esse mar de rosa? Não tem mar de rosa. Tem um mar. Ah, tem o copo meio cheio, meio vazio? Não, tem o copo. Ah, eu já tenho. Que não, você já tem, você tem o sim. Você está vivo. Então, a mentalidade, cara, não é culpa sua, não. Há muitos anos que estão pondo na nossa cabeça que não pode. Lá atrás já dizia que você nega no problema. Minha mãe disse que não era. Eu acreditei na minha mãe. A menina, disse que menina era sexo frágil e que tinha que andar do lado ou atrás. Olha que mentira. As mulheres comandam o mundo. Você tem um negócio? Vou dar um toque para você que tem um negócio. Tudo é comandado por mulher, tá? Você vai comprar, vai vender, vai trocar, vai receber serviço, vai fazer serviço. Quem dá a palavra final é uma mulher. A diferença entre Deus e a mulher é que Deus diz amém. A mulher fala mas a comanda é da mulher. Eu tô para ver um homem que a mulher não comanda, tá? Os caras que se acham é porque não conseguiu achar o ponto ainda onde ele se fortalece. As mulheres vão te comandar de um jeito ou de outro. Primeiro você vai ser comandado porque você só nasceu porque uma mulher quis, a sua mãe. Já começa por aí, eu aprendi a ouvir quem me deu vida. Então, ela me deu vida, eu comecei a ouvi-la. Depois veio minhas irmãs, veio a esposa. Então, tem dois tipos de homem. Aquele que aceita essa situação e cresce de dentro para fora e cresce como ser humano. E aquele que mente para si mesmo. Porque a vida toda vai depender da mulher. Se você mexe com imóveis, quem decide a compra de uma casa é uma mulher, tá? E se for comercial também, tá? Quem faz a mobília, decora e dá um toque para ver se gosta ou não, a decisão é de uma mulher. Se você vai comprar um carro, dependendo da cor, você troca porque ela gosta mais da outra cor. Você compra um carro esporte, você comprou para mostrar para uma mulher. Você compra um diamante que custa uma fortuna, aquele trocinho daquele tamanho. Existe o diamante porque foi criado para dar para mulher. O comando é feminino, a mulher não vai andar do seu lado, ela está quilômetros na frente. Então, quando ela não tem 6 sentidos, ela tem 200 sentidos. Aprende a lidar com isso. Você quer ganhar dinheiro? Você tem um problema para resolver? Sabe onde é que você busca colo? Numa mulher. Ou na esposa, ou na filha, ou na mãe. Ela te fortalece e te prepara para você acreditar em você. Ela acredita em você. Então, cara, não importa. E aí, se você for mulher, você também é influenciada por mulher. Porque nenhuma mulher põe um brinco, põe um diamante, põe um colar bonito, ou põe uma roupa diferente para mostrar para um homem. Ela compra para mostrar para outra mulher. Olha o poder que a mulher tem. Você não quer fazer negócio? Você está com problema? Pede ajuda. Para quem? Para esse ser humano superior que tem poder para dar vida. Mulher é criadora, nós somos criatura. Pede ajuda. Aí nessa hora que eu falo para você, busca humildade. E aí você vai agradecer. Até porque você só existe porque existe uma mulher primeiro. Que fantástico, que fantástico. Humildade. No decurso da tua fala,
citasses um exemplo que eu gostaria de fazer uma analogia e uma referência, tá? Comentasses no início que escolhesses fazer o certo na favela porque durava um pouco mais. Falasses, quando perguntasses a minha idade, 48 anos, que eu já vivi, o que importa são os próximos segundos. Falasses também que tivesses, de repente, alguns amigos, algumas pessoas da favela que já se foram porque não fizeram correto ou que, de repente, pagaram com as penas reais daqui e quiseram uma segunda oportunidade. Tocasses no tema de que Jesus Cristo, ele era líder de ladrões, ele era líder de traíras, ele foi líder de prostitutas, ele foi líder. A pessoa, ela cometeu um erro, uma atrocidade, ela, infelizmente, numa cegueira da vida, ela acabou cometendo algo que é punível pela nossa legislação. Seja através da falência de uma empresa, seja a respeito de tudo aquilo que as nossas leis dizem que é incorreto. Essa pessoa tem direito a uma segunda chance, ela tem direito a um recomeço, ela tem direito a mudar. E como é que ela faz isso? Vou voltar no ponto de fé de Deus. Você viu quantas merdas nós fazemos todo dia? E todo dia Deus te dá uma chance nova? Verdade. Por que você se acha superior a Deus? Deus te dá uma chance todos os dias de um milagre. Você pode começar de novo. E você não é filho de Deus? Copia o pai. Faz a mesma coisa com o outro. As pessoas são boas, elas só são diferentes. Cara, então é o seguinte, ninguém cria uma empresa, a crime falimentar, ninguém criou uma empresa para fazer crime. Ele criou uma empresa para gerar emprego, para buscar um propósito, para servir alguém. Aí cria um crime, daqui a pouco prende o cara porque tem um problema na empresa. Ele tá bom, então ele vai lá e paga, dá uma segunda chance para ele. O cara cometeu um crime e abusou de uma criança. Esse cara é doente. Qual que é a chance que você pode dar para ele? Interna ele. Ou faz um trabalho para que isso não se repita, mas tem várias maneiras de você dar uma segunda chance. Não adianta pôr esse cara para cuidar numa casa com mais 2 crianças se ele não sabe o valor desse Deus chamado criança e fez mal para uma criança. Esse cara não está preparado para isso, então cuida dele. Como é que você dá uma segunda chance para ele? Matando ele? Não. Vão vir outros. Interna ele porque é uma doença que, se não tiver cura, ele morra internado lá. Para não prejudicar uma outra criança. Mas todo mundo merece uma segunda chance. O cara matou ou deu um tiro. Às vezes, ele na hora ali estava drogado, estava com problema. Então, quando é que você dá uma segunda chance? Depois que ele cumpre a pena dele, ele tem que vir para a rua e ter uma segunda chance, senão ele precisa matar de novo. Então ele precisa ter uma segunda chance. Eu acho que é o seguinte, eu aprendi a não julgar as pessoas. Todos nós cometemos algum tipo de erro. O cara que está no presídio, com certeza está lá porque cometeu algum tipo de erro, né? Por mais que a justiça se desencontre, algum motivo ele está lá. Não está lá só porque a justiça errou. A maioria tem algum motivo que levou ele até lá. Tá bom. Tem exceções? Tem. Mas a maioria está lá. Qual que é a segunda chance? Posso cumprir aquilo lá. Como é que faz para o cara não voltar? Se ele tiver uma segunda chance de ter um trabalho, de recomeçar. Aí ele cometeu um novo erro. Então a chance que você vai dar para ele agora é dele voltar para lá e ficar. Então, na realidade, eu sou contra julgar. Eu sempre acredito que as pessoas são boas, que elas fazem no momento de descontrole, de fraqueza humana, quando faz uma maldade. Como é que eu lido com as pessoas? Quando eu encontro as pessoas, eu não julgo, eu dou um sorriso, igual eu faço com uma criança. Quando você sorri para uma criança de 2 anos, se você for verdadeiro, ela sorri de volta. 2 sorrisos não tem violência, tem conexão e um não vai fazer mal pro outro. Quando eu paro no farol, o cara encosta no meu ouvido, eu dou bom dia. Se ele vier me assaltar, ele só leva a parte material, ele não tem coragem de me fazer mal se a minha primeira reação foi o bom dia. Então eu acredito que nós precisamos aprender a conviver com o ser humano. Nós estamos tão traumatizados, tão acelerados, o mundo está ficando muito louco, é tanta informação negativa, é tanta violência, é tanta comunicação tóxica que os meios de comunicação infelizmente ainda passam, que a pessoa está tão com o pé atrás, já esperando o pior. Então do nada ele tem reação que faz com que ele cometa coisa que um ser humano no seu estado normal não faria. Então eu prefiro ajudar essas pessoas do que condenar todo mundo, porque eu também cometo erros. Às vezes o meu erro, legalmente falando, não foi nada errado. Mas quem garante? Mas moralmente? Então, moralmente sim. Então eu entendo o seguinte, eu acho que é muito complicado você julgar. Eu acho que você precisa conviver, porque erro todos nós cometemos. E cada um que cumpra e pague pelo erro que dentro da nossa Constituição, dentro das leis, aquilo não podia ser.
Mas, cara, não é possível, principalmente quando se fala de empresário, quando se fala de parte jurídica. O cara assassinou, violentou uma pessoa, cara, é uma doença que tem que ser punida lá. Mas o cara tem uma empresa. Cara, ele vai preso porque ele não pagou imposto. Cara, é inafiançável. O cara matou o cara. Ou porque tá ficou tudo devendo. certo. Agora ele ficou devendo, ficou devendo imposto, é inafiançável. Ele não pode ir pra rua. Então, assim, agora, cara, como é que você resolve isso? Se proteja com orientação, com informação, juridicamente. Depois você vai ganhar dinheiro, porque a máquina, a tecnologia, o resto do dinheiro compra. Você precisa cuidar primeiro de você, da sua credibilidade, da sua moral, cara, essa coisa de você ser do bem de verdade, da sua integridade, da sua ética. Cuida de você, seja o melhor para você, seja uma pessoa boa. O resto, você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro e o dinheiro vai comprar, ou a máquina vai resolver. Mas não é o Google, não é o ChatGPT, é você, tá? Geraldo, sabe que na televisão nós temos horários. Hoje foi muito mais do que um bate-papo, hoje foi um aprendizado, na qual eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da tela, que permitiu, e muita gratidão, que nós entrássemos na sua casa, está olhando e está vivenciando o brilho do olhar do Geraldo. Geraldo, ele fala muito de energia e eu tenho certeza que essa energia positiva, essa energia do aprendizado, essa energia do conhecimento, essa energia da vontade de um novo dia, ela entrou na sua casa porque você pode, e nós podemos tudo aquilo naquele que todos os dias nos fortalece. Deus, ele é tão bom que ele nos dá o livre-arbítrio e nos dá a oportunidade de nós fazermos as nossas escolhas. E eu tenho certeza que a partir de hoje, a partir de agora, desse segundo, você vai fazer a escolha de ser feliz. Eu gostaria que você, Geraldo, falasse para todos os nossos telespectadores, se despedisse deles deste programa, vai estar conosco e muitos outros aqui, junto com a família da Rede Vivax de televisão, mas que falasse a respeito dessa oportunidade de fazer agora diferente e a diferença. Gente, olha, eu queria que vocês olhassem para mim, de verdade, olha nos olhos, ninguém engana ninguém. Eu só falo daquilo que eu faço. E se tem uma coisa que eu me engabo, que eu acho assim extraordinária, é eu ter conseguido uma coisa que é acessível a todo mundo, é ser feliz. Então eu sou feliz a vida inteira. Não é quanto você tem, é quem você tem, o jeito que você convive com as pessoas. Quando você olha para você e acredita no Deus que está em você. Quando você acredita em você, você provoca um efeito Harvard. Tem nada em Harvard que não tem no resto do mundo, só que lá as pessoas acreditam, vão para lá e saem maior. Então, olha para dentro, acredita em você e saia maior de dentro para fora. Se torna um ser humano maior e melhor, servindo, atendendo, fazendo diferença, impactando, somando na vida de outra pessoa. Que esse nosso bate-papo sirva para você olhar para dentro e entender que eu não tenho nada de diferencial. O Luciano também não, nós somos semelhantes. O que significa que qualquer coisa que você tem visto na minha história, na história do Luciano, ou na história de qualquer pessoa que você vê na rede social, na internet, ou na história do mundo, você também pode. Cara, nós somos feitos da mesma massa. Mas o artista é tão bom que ele tem 8 bilhões de obras, ele não repetiu uma. Ele não repete uma. Nós somos obra única. Não tem 2 DNA, não tem 2 códigos genéticos, não tem 2 impressões digital, não tem 2 vidas. Você é filho único dessa energia divina. Olha como você é especial. Então tudo que acontecer à sua volta é menor que você. Acredite em você. Como não faz sozinho, traz a base, a família, os seus, as pessoas que você convive, conecta com Deus que está no outro. E com certeza, você não só sai daqui melhor que você chegou. Quando você tiver que ver comunicação, vê esse tipo de comunicação, não que canais, outros canais de comunicação talvez estejam fazendo o que a Vivax está fazendo. Para que você entenda que 90% é bom, tem um resíduo, para você parar de assistir e consumir o resíduo e começar a consumir coisas que te fortalecem. Porque esse país é extraordinário. Cara, justamente porque existe você, brasileiro. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa trajetória, nos mantenha conectados, com comunicação boa, leve, suave. Cara, de coração para coração, o Deus que está aqui conectado com o Deus que está aí e com os deuses que estão à sua volta. Volte a sonhar, a acreditar, a ter esperança. Volte a entender que esse Brasil é extraordinário e é seu. Cuida bem dos seus. E cuida bem de quem cuida desse país, que é o seu semelhante, que é os filhos dos Deus como você que está à sua volta. Com certeza você vai ser mais feliz e, além de tudo, vai vir para o novo normal. O que é o novo normal? Uma máquina, uma tecnologia, um novo sistema, inteligência artificial? Não. O novo normal é você olhar para dentro e decidir que você vai ser um ser humano melhor. O mundo está precisando de boas pessoas.
Se prepara para ser uma boa pessoa, que com certeza você vai ter um lugar. Tem lugar para todos nós, gente. Bem-vindo. Gratidão, Geraldo, assim, ó, fantástico. Nós ficamos por aqui com a Resenha Jurídica com o Luciano Pérez, mas é claro, fique ligadinho em toda a programação da Rede Vivax de televisão, porque nós somos a emissora que nós estamos querendo levar para você o alimento do corpo, o alimento da alma, o alimento do espírito, através do conhecimento, através da palavra, através das boas novas, daquele bate-papo gostoso e de programas que você pode assistir na televisão que realmente venham a fazer a diferença na sua vida, e a partir do momento em que fizer a diferença na sua vida, fará a diferença na vida do próximo. Obrigado, Geraldo. Ficamos por aqui com o Resenha Jurídica com o Luciano Pérez, mas fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão.